E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse domingão maravilhoso, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada mais curta ontem, né? Foram apenas 4 jogos. Nesse vídeo, irei comentar sobre cada um deles, mas antes, peço para que você deixe seu like e, se por acaso ainda não for inscrito, se inscreve aí, que vai ajudar demais o trabalho do Titio, tá bom? Vamos lá, começando com a vitória do Orlando Magic para cima do Milwaukee Bucks. É, rapaz, o Bucks perdeu mais uma, né? O time novamente não teve o Damian Lillard e sentiu falta do cara, né? O Bucks está sentindo falta do Dame Time. O Giannis tá tendo que carregar o time sozinho e não tá dando muito certo, né? De novo, o Bucks perdeu 112-97 contra o ótimo Orlando Magic. O ótimo Orlando Magic. Ó, no primeiro quarto, tivemos um jogo equilibrado, né? As duas equipes conseguiram ali produzir bem. O Orlando foi um pouquinho melhor, mas ainda assim foi um primeiro quarto equilibrado. Só que no segundo quarto, aí, meu amigo, só deu Orlando Magic. O Magic dominou o Bucks no segundo período. O time conseguiu forçar 8 turnovers, capitalizou muito bem em cima desses turnovers, matou ótimas bolas no perímetro. O Jalen Suggs explodiu para 12 pontos e o Magic fechou a parcial vencendo por 36-24 e foi para o intervalo com uma vantagem bem tranquila. Se não fosse o Giannis, o prejuízo do Bucks tinha sido ainda maior, viu? Né, o Bucks tomou aí 36-24 no segundo período, só que se não fosse o Giannis, tinha tomado, cara, bem mais de 40 pontos. E não tinha feito nem metade dos pontos que fez. Porque, assim, tirando o Giannis, o resto do Bucks, horrível. Horrível. O Giannis teve zero ajuda ontem. Zero ajuda ontem. E isso permaneceu no segundo tempo. O Orlando não teve o mesmo volume ofensivo que teve no segundo quarto, ali no terceiro e no quarto período. Não teve, né? Deu uma diminuída. Só que o Bucks, cara, não conseguiu reagir. O Giannis fez ali o que deu, né? Teve uma boa produção, né? Entregou, né? Uma boa pontuação. Só que ele não teve ajuda. E a defesa do Bucks também não fez nada. A defesa não teve impacto. Então, meio que o Orlando levou o jogo ali no banho-maria no segundo tempo e garantiu a sua quinta vitória na temporada, e o Bucks sofreu a sua quarta derrota. Destaques do Orlando: Franz Wagner, 24 pontos, Paolo Banchero, 26 pontos e 12 rebotes, e Jalen Suggs, 20 pontos para o Jalen Suggs, né? O trio brilhou ontem. Pelo lado do Bucks, o único destaque é o Giannis, cara. O Giannis foi o único que tentou fazer alguma coisa. Foram 35 pontos, 10 rebotes, 7 assistências para ele, 4 roubos de bola e 2 bloqueios, cara. O Giannis, ele fez de tudo, só que ele não teve ajuda nenhuma. Nenhuma. Sabe o que é nenhuma ajuda? É o que o Giannis teve ontem, não teve nenhuma ajuda. Não teve nenhuma ajuda. Nenhum jogador do Bucks, tirando o Giannis, passou dos 14 pontos, pô. Nenhum. Pô, velho, beleza, tava sem o Damian Lillard. Faz uma falta danada. Só que, putz, velho, era pra esse Bucks jogar melhor. Era pro Bucks jogar melhor. Preocupante, cara. Preocupante. Começo de temporada do Bucks é bem preocupante. Difícil. Essa defesa é um horror. É um horror. O Boston Celtics encarou o Toronto Raptors e que atuação do senhor Boston Celtics, hein? Celtics teve uma grande atuação, venceu bem por 117-94. O Celtics foi superior de ponta a ponta, em nenhum momento perdeu assim o controle da partida. O Toronto chegou a pressionar, né, em um momentinho ali, só que o Celtics se manteve bem e venceu com tranquilidade. E aí eu tenho que destacar o trio Brown, Tatum e Porzingis. Esses três ontem, olha, te falar uma coisa, hein? Os três ontem jogaram demais. Talvez tenha sido a melhor atuação do trio. Talvez tenha sido a melhor atuação do trio. O Jaylen Brown
teve mais um ótimo jogo depois de ter jogado super bem contra o Brooklyn. Jogou muito bem ontem contra o Toronto, foram 29 pontos e 12 de 20 no field goal. Jaylen Brown está sendo eficiente. Você não está ouvindo errado. O Jaylen Brown está sendo eficiente. É, rapaz. Jason Tatum, 27 pontos e 10 de 18 no field goal. Jogou super bem. E o Porzingis, 21 pontos e teve 3 bolas de 3 convertidas. Foi um jogaço do trio. O Sam Hauser ainda veio super bem do banco, com 4 bolas de 3. O ataque do Celtics ontem brilhou. Além, né, dos 117 pontos que marcou, o time distribuiu 30 assistências, né, foram 15 bolas de 3. Foi uma atuação muito forte do Celtics. E a defesa funcionou. Limitou o Toronto Raptors, o competente Toronto Raptors, limitou a apenas 94 pontos. Então, foi uma atuação muito forte. 7ª vitória do Celtics na temporada, campanha 7-2. E o Toronto sofreu sua 5ª derrota, campanha 4-5. Miami Heat venceu a sua 4ª seguida, né? E a vítima da vez foi o Atlanta Hawks, né? Mesmo sem o Jimmy Butler, o Miami bateu o Hawks por 117-109, né? O primeiro quarto do Miami Heat foi muito bom, cara. Foi um primeiro quarto perfeito. A defesa limitou o Hawks a apenas 24 pontos, o que é bem difícil, porque o Hawks tem um dos ataques mais, sabe, mais fortes, né, da temporada. É um ataque que entrega, né, muito, um ataque que tem entregado bastante. Então, limitar esse ataque do Hawks a 24 pontos é bem difícil. E no ataque, além do time ter conseguido matar boas bolas do perímetro, principalmente com o Kyle Lowry, o time movimentou bem a bola, sabe? Teve um Bam Adebayo muito agressivo por dentro. O Bam Adebayo teve uma ótima produção. O time conseguiu marcar 41 pontos e fechou a parcial 41-24. Então, assim, foi um baita primeiro quarto do Miami. No segundo quarto, o volume do Heat deu uma leve caída, só que o Jaime Jaques e o Bam Adebayo, né, conseguiram produzir bem e sustentaram ali a vantagem. No terceiro quarto, o DeJounte Murray explodiu para 12 pontos e deu ali um calor no Heat, né? Perdão aí pelo trocadilho, né? Deu um calor ali no Heat, mas Miami se manteve sólido. E no quarto período, mesmo com o Trae Young e o Bogdanovic produzindo bem, né, tendo um bom volume de jogo, o Miami não se desesperou e garantiu a sua 4ª vitória seguida e a sua 5ª vitória na temporada. Já o Hawks sofreu sua 4ª derrota. Destaques do Miami, Adebayo e Jaime Jaques Jr., né? Bam Adebayo, 26 pontos, 17 rebotes, 2 roubos de bola e 2 blocos. O Bam Adebayo nos últimos 2 jogos tá demais, hein? Tá jogando demais. E o Jaime Jaques entregou 20 pontos, cara. O novato aproveitou, né, a oportunidade que teve no time titular, jogou super bem. Gostei muito do Jaime Jaques ontem. Pelo lado do Hawks, vale destacar o Trae Young com 27 pontos e 11 assistências, DeJounte Murray com 23 pontos e o Bogdanovic, que vindo do banco, matou 5 bolas de 3. Grande vitória do Miami Heat. E para fechar, vou só passar por cima de Cavs e Warriors, porque já tem vídeo no canal analisando esse jogo. Então, se você quiser conferir a análise completa de Cavs e Warriors, é só dar uma olhadinha aqui no canal. Agora vou só passar por cima, né? O Cavs venceu o Warriors por 118-110. No primeiro quarto tivemos até um jogo equilibrado, onde o Warriors foi um pouquinho melhor ali na reta final, muito por conta do banco, que entrou bem. Só que no segundo quarto, o Cleveland dominou, né? A defesa do Cleveland acabou com o ataque do Warriors. O Warriors não conseguiu fazer nada no segundo quarto. O Cleveland forçou turnover, capitalizou bem em cima desses turnovers. A transição ofensiva do Cleveland foi muito bem. O time conseguiu ainda produzir bem ali com Donovan Mitchell, com Caris LeVert. Caris LeVert, inclusive, pegou fogo no segundo quarto. E o Cavs foi para o intervalo com uma vantagem de 16 pontos. No terceiro quarto, o Golden State conseguiu tirar a diferença. O terceiro quarto da morte entrou em ação, né? O Warriors teve uma excelente produção ali no terceiro quarto. O Stephen Curry matou ótimas bolas. Acabou, né, que o Warriors perdeu o Draymond Green no terceiro quarto. Ele acabou tomando a segunda técnica e foi ejetado. Na minha opinião,
A arbitragem não foi tão bem nessa marcação, mas eu não vou me aprofundar muito nessa questão, porque eu já falei sobre esse lance na análise que eu fiz do jogo, então vai lá dar uma conferida. Mas, só para pontuar, eu acho que a arbitragem deu essa segunda técnica para o Draymond Green muito mais por ele ser o Draymond Green do que pelo lance em si, tá? Só quero pontuar isso. Golden State perdeu o Draymond Green, mas mesmo assim conseguiu terminar o terceiro quarto com apenas um pontinho ali de desvantagem, sendo que a desvantagem chegou a ser de mais de 16 pontos ali no segundo quarto. Então foi um terceiro quarto muito bom para o Warriors. Só que no quarto período, o Cleveland apertou ali a marcação, conseguiu forçar turnover de novo, matou o Warriors no contra-ataque e dominou completamente o garrafão, né? O Cleveland deitou no garrafão, o Evan Mobley pontuou do jeito que quis ali por dentro e, né, o Cavs garantiu a sua quarta vitória na temporada e a sua segunda vitória contra o Golden State. Semana passada, o Cleveland venceu o Warriors num jogo que foi bem parecido com esse de ontem, né? Bem parecido com esse de ontem. Golden State acabou sofrendo sua quarta derrota e, né, de novo perde para o Cleveland. Destaque do Cleveland, Donovan Mitchell e Caris LeVert, né? Donovan Mitchell 21 pontos e LeVert 22, mas eu quero destacar as roubadas de bola, hein? Defesa do Cleveland ontem, bem agressiva, cortou bem a linha de passe ali e roubou 13 bolas. 13 bolas roubadas, né? O time também dominou o garrafão, foram 50 pontos marcados dentro do garrafão do Golden State, então isso acabou fazendo a diferença. Pelo lado do Warriors, destaque o Stephen Curry, né? De novo, o Curry carregou o ataque do Warriors sozinho, em 32 minutos foram 30 pontos, e ele não teve muita ajuda, cara. Andrew Wiggins, Klay Thompson, muito mal, Chris Paul apareceu bem em alguns momentos, só que cometeu muito turnover besta. Jonathan Kuminga não teve impacto saindo do banco. E então, assim, foi um jogo onde o ataque do Warriors se baseou em Stephen Curry. E na defesa, o Warriors não foi muito bem, porque foi dominado no garrafão. Parece que o Cleveland encontrou a receita, né, a fórmula para vencer o Warriors, né? Encontrou ali a fórmula. É forçar turnover e dominar o garrafão. Essa é a fórmula que o Cleveland achou para bater o Golden State, que jogou em casa ontem, para piorar, perdeu em casa o Golden State, hein? Difícil. Mas o Warriors segue bem ali na Conferência Oeste, ainda tem 6 vitórias. Perdeu, mas assim, né? Não vamos também desesperar. Perdeu, mas uma derrota. Não dá pra dizer que foi uma derrota surpreendente, porque já tinha perdido pro Cleveland antes, né? Já tinha perdido pro Cleveland antes. O Cleveland precisa começar a vencer os outros times. Beleza, venceu 2 vezes o Warriors, mas precisa vencer os outros times também, pô. Precisa achar a fórmula para vencer os outros times. Pô, ficar dependendo aí de vitórias contra o Warriors, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, é isso, gente. Esses foram os jogos que rolaram ontem. Rodada bem curtinha, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. No primeiro comentário fixado vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, então você que ainda não tem, garanta já o seu usando o link. E é isso. A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.